Olá, pessoal. Essa semana nós vamos bater um papo com a Isabel Cardoso. A Isabel é secretária da Cultura do município de Avaré. Tem agitado bastante coisa aqui e ela vai nos falar. Não percam esse programa. Olá, pessoal, como havia dito, então, nós estamos aqui com a Isabel. A Isabel é secretária da Cultura e tem vários projetos caminhando aí, uns projetos que ela já fez, sempre ela está aí nas mídias, a gente tem acompanhado, e ela vai falar para nós da Secretaria da Cultura. Isabel, primeiro, muito obrigado por você ter vindo aí, para a gente bater um papo, para falar da sua secretaria e do que mais você quiser. Wagner, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pelo seu convite, pelo convite da do Vale TV. Eu faço questão de ressaltar sempre o quanto a do Vale TV é parceira da cultura de Avaré. Eu não tive até hoje um evento que eu não tivesse a presença e a participação da do Vale TV. Que legal. Isso mostra o comprometimento dessa TV com a cultura local. Isabel, explica para nós o que é a Secretaria da Cultura e o que você tem feito à frente da Secretaria. Wagner, eu acho que é uma coisa muito importante a gente estar. A cultura como um todo, a cultura nacionalmente, principalmente eu falo isso depois, pós-pandemia, ela está passando por um momento de transição. Um momento importantíssimo, que eu olho como a profissionalização do setor cultural. Eu estive com a Marília, secretária estadual de Cultura, e com o governador Tarcísio, há 15 dias atrás, do qual a Secretaria Municipal de Cultura lançou a sua nova marca e o seu novo nome. A Secretaria Estadual de Cultura hoje, ela é Secretaria Estadual de Cultura, Economia Criativa e Indústria Cultural. Ou seja, hoje não se olha mais para a cultura apenas para o artista. Você tem que olhar para a cultura hoje de uma forma profissionalizada, do qual existe uma cadeia produtiva por trás do entretenimento, por trás de uma ação cultural. Outro fato importante, que trazido pelo Itaú Cultural, que hoje o PIB da cultura, do entretenimento e do audiovisual, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre essa lei Paulo Gustavo, que tanto está se falando, hoje o PIB, juntando o PIB desse entretenimento, do audiovisual e da cultura, nós temos o segundo maior PIB do Brasil. A gente só perde para o agronegócio. Então hoje, falar de cultura e não falar dessa válvula motriz, dessa indústria cultural, dessa economia criativa, é errado. E esse momento eu percebo que a cultura, de um modo geral, pós-pandemia, percebeu o quanto que era importante se profissionalizar. E é para isso que está caminhando hoje. Que maravilha! É interessante esses dados, hein? Só perde para o agro? Só perde para o agronegócio, por isso que eu falo. Então hoje... Uma indústria. Sim, nós temos um PIB maior, tirando no estado de São Paulo, se você falar do PIB da cultura, só da cultura, é maior que o do setor automobilístico, do entretenimento e da cultura. Então hoje nós não podemos simplesmente, como eu falei, classificar, e até eu tenho alguns dados, né, com relação à própria Avaré, que muitas vezes, né, o artista ele é um produto final da cultura. E que esse artista ele tem a cultura como um complemento de renda. Tá? Mas essas pessoas que fazem parte da economia criativa, ela tem a cultura como fonte de renda. Então a importância de um não viver sem o outro. Então quando você fala dessas pessoas que fazem parte da economia criativa cultural, quem são essas pessoas? Desde o pipoqueiro, que está na porta de um teatro vendendo a pipoca, a sonoplastia, até mesmo vamos colocar
o som, o iluminador, o rapaz que descarrega o caminhão, o porteiro, bilheteria para montar um palco. Gente. Então isso tudo hoje que esse olhar não deve se ter, mas esse olhar para a cultura de apenas olhar o produto final, ou seja, olhar apenas o artista. Não, você tem que olhar de uma forma... O que tem por trás. O que tem por trás. Porque normalmente é o que você disse, é o produto final que a gente olha, né? Exatamente. E não toda a estrutura que teve que ser montada para ele estar ali, né? E é até interessante, porque quando você faz esse comparativo, né, quando vem esse debate entre nós, gestores da cultura, né, que vem esse debate, você fala assim, quando você pega um produto final de grande proporção, como um Alok, né, como nós tivemos aqui o Alok na última EMAPA, o que vem por trás dele, a quantidade de mão de obra que vem inserida em um nome, a quantidade de mão de obra de prestadores de serviço direta e indiretamente que vem em um grande produto cultural é muito, muito grande. E é uma economia que hoje eu estou achando ótimo essa visão que está tendo hoje de cultura, que é uma visão de pegar essa parte poética que nós temos com relação à cultura e transformar essa parte poética em um produto de economia. Porque quando se fala assim, Wagner, você vê que esse setor ele só tem a ganhar. Por quê? Porque quando você fala sobre essa profissionalização, pegar esse produto de cultura hoje, esse produto final, e transformar ele em algo que dê retorno econômico, retorno financeiro, retorno em geração de emprego, retorno em marketing, em publicidade, isso tudo só favorece a cultura como um todo. Porque se torna muito mais fácil você chegar com um produto profissional e vender para uma marca, e vender a um patrocínio, e vender porque você vai mostrar para essas empresas o quanto que o seu produto cultural gera emprego, gera economicamente para o local que ele está sendo realizado. E isso é muito importante. Isabel, quais são os projetos que você desenvolveu e está desenvolvendo à frente da sua secretaria? É importante falar, eu peguei a secretaria no meio da pandemia, né? Nós sabemos que tudo que nós estamos falando hoje foi o primeiro a parar e foi o último a voltar. Graças a Deus, hoje nós podemos fazer, porque o brasileiro, né, Wagner, eu lembro ainda que as pessoas na época falavam, live. O brasileiro, ele consome o entretenimento de uma forma diferente. O brasileiro é do carnaval, né? O brasileiro é de tomar a cerveja litrão sentado na calçada, né? Então o brasileiro ele gosta desse calor humano com relação ao entretenimento dele, né? O brasileiro ele quer ver o futebol no estádio de futebol. Quer ver o agito. Ele quer ver o agito. Ele quer fazer parte do agito. Ele quer, então, foi um momento muito crítico, né? Você assumir uma secretaria de tão importância quanto essa, né, de cultura, nesse momento. E foi uma coisa assim, mas foi muito bom, porque foi a hora que eu consegui buscar informações, né? Buscar informações, até mesmo trazer essas informações, de ver a importância de analisar, de conversar sobre pesquisadores que estavam vendo que a cultura, depois, pós-pandemia, ela viria com essa nova visão, com essa visão de profissionalização, do quanto que era necessário a cultura se profissionalizar. E aí eu consegui voltar com uma estrutura, nós conseguimos voltar com uma estrutura muito boa, resgatando os grandes eventos de Avaré. O ano passado eu tive o privilégio, que foi uma honra, em 52 anos da história da EMAPA, eu fui a primeira mulher presidente da EMAPA. Em 52 anos de história da EMAPA, eu fui a primeira mulher. E eu conversei com algumas cidades, né, como o presidente da festa de Barretos, que estava aqui, e ele ainda falou, olha, secretária, você é pioneira não em Avaré,
mas das grandes festas do estado de São Paulo é a primeira vez que eu vejo uma mulher à frente da festa. E nós inauguramos a arena de eventos, que era um sonho do prefeito Jô Silvestre, e foi um espetáculo grandioso que colocou Avaré nos grandes halls, né, de arenas de eventos de grande público. Quantos lugares tem lá, Bel? 40 mil pessoas. 40 mil sentadas. 40 mil pessoas cabem na arena de eventos. E esse ano temos uma novidade que nós vamos entregar a arena de eventos coberta. Então, mais uma coisa que vai colocar a Avaré nos halls das grandes cidades para ter grandes eventos culturais. Porque o nome que você está dizendo aí é muito interessante. É a Arena de Eventos, não é da Festa do Peão. Não é da Festa do Peão. Wagner, coloca também a Festa do Peão, que seja bem-vinda. Sim, eu falo sempre, o Allianz Parque, até esses tempos atrás nós vimos uma discussão da presidente do Palmeiras, né, falando sobre o problema que ela estava tendo do Allianz Parque, porque o Allianz Parque estava recebendo muitos eventos. Então, o Allianz Parque não é usado só para futebol. Né? Então, quando você tem essas arenas de eventos, essas proporções para grande público, com certeza é para estar recebendo eventos maiores. E com isso, a gente consegue também despertar aquilo que eu falei, essa cadeia produtiva, despertar interesses de outros setores, como o setor do turismo. Eu vou dar um exemplo para você. O ano passado eu tive na inauguração, teve o deputado federal Luiz Carlos Mota, que tem o parque aquático e a colônia de férias aqui, em Avaré. E o Luiz Carlos Mota já iniciou e pretende estar entregando esse ano 174 apartamentos, mas dentro da colônia, que já tem uma estrutura hoteleira lá dentro, mas ele vai ampliar. E ele ainda falou, Isabel, com essa arena de eventos, são esse tipo de investimento que faz com que a rede hoteleira olhe para Avaré com os outros olhos. Né? A gente sabe que quando tem uma EMAPA, os hotéis de Avaré ele tem lotação máxima. Né? Os postos de gasolina trabalham mais. Todo mundo ganha. Né? Por isso que eu falei dessa importância. Ela vai ser 100% coberta, Bel? Ela vai ser como um estádio mesmo. Né? As arquibancadas, o palco, tudo ali. Vai estar coberto. Então isso vai estar, para 40 mil pessoas, é maior que o Allianz Parque. É verdade. E ficou bonito, né? Ficou. Eu acho, assim, a gente ouvia muita crítica, isso aqui, desde que o pai do prefeito começou, né, o Jocelir começou, mas eu fui na EMAPA um dia, assisti rodeio, eu gosto de rodeio, fui lá assistir o rodeio um dia, e achei fenomenal. O rodeio também, pelo segundo ano consecutivo, é outro dado histórico para uma festa dessa magnitude, para Avaré. Pelo segundo ano já está fechado, eu já assinei o contrato. A final nacional de rodeio, Wagner, será feita novamente aqui em Avaré. Olha que legal. Já foi feito o ano passado, foi a primeira vez que a final nacional de rodeio saiu de Barretos. E agora deu tão certo que nós conseguimos manter ela em Avaré e ela não voltou para Barretos. Que maravilha, mas também com a estrutura que está sendo dada, né? Se não tivesse estrutura, não viria, né? É exatamente isso. É uma estrutura que vai ficar como um patrimônio. Isso é muito importante, agradecer ao prefeito Jô, ao pioneirismo, ao olhar do ex-prefeito Jocelir, né, Silvestre, que, como ele conta que ele foi para Barretos com uma fita métrica e uma régua para medir, ele mediu degrau por degrau, né? E conseguiu, né? Aqui é importante falar que não foi verba estadual, né? Verba do DADTUR, que são destinadas às instâncias turísticas e investimento em estrutura turística, e é um patrimônio que vai ficar para o resto da vida. Vai ficar eterno ali. Vai ficar para o resto da vida. Ele vai se tornar aquilo que eu falei. Ele se tornou em proporção o Pacaembu
né, de São Paulo, assim como o Pacaembu foi para São Paulo, que não só teve grandes clássicos do futebol, mas grandes shows, grandes quebras até de recordes, né, de público esteve no Pacaembu. Agora nós temos a arena de eventos. Pessoal, no próximo bloco nós continuaremos conversando com a secretária de Cultura do município de Avaré, Isabel Cardoso. Aguardem.